Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Silas Veras, do Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, mestre em Biodiversidade. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da organização do primeiro Congresso Brasileiro de Biodiversidade Virtual. Tá? Então, hoje, nós vamos estar aqui palestrando para vocês sobre a importância da integridade de habitat como driver da biodiversidade aquática. Então, nós vamos, durante esse momento, mostrar para vocês como que as condições e os recursos existentes no ambiente físico vão determinar a estrutura, e variáveis como composição, riqueza, abundância e até mesmo a diversidade de grupos de organismos aquáticos. Então vem com a gente para entender melhor como é que se dão essas associações. Então, num primeiro momento, a gente precisa contextualizar a situação que vivemos atualmente. Para isso, eu trago inicialmente esse estudo aí de Chad Harry e colaboradores, no qual ele encontrou evidências de que em países como Madagascar, China e o Brasil, a biodiversidade tem sido ameaçada em razão da expansão, dos pastos. Então, esses pastos têm sido o grande problema na redução da biodiversidade, na perda da biodiversidade, em razão do avanço desses ecossistemas sobre ecossistemas naturais. Essa perspectiva, evidenciada por esse estudo, é corroborada através da pesquisa desenvolvida por Paiva et al., no qual eles e seus colaboradores verificaram que em áreas de proteção localizadas no Maranhão, quando ele pegou uma série temporal, eles observaram que até mesmo essas áreas de proteção e áreas indígenas, ao longo do tempo, acabaram tendo sua cobertura vegetal perdida e constantemente um aumento nas queimadas nesses locais, no qual você não esperaria observar tal situação, porque são áreas protegidas. Muitas vezes isso pode acontecer, e aí o trabalho de Miola et al. Demonstra isso, é que as leis elaboradas para a proteção da biodiversidade, elas ou são mal aplicadas ou elas são mal elaboradas, porque são criadas de forma dissonante das evidências, ou seja, a partir dos estudos científicos que fariam com que você tivesse leis mais adequadas à realidade dos ecossistemas em consideração. Então, nesse estudo, os autores mostram que, por exemplo, nos campos rupestres, eles têm sido extremamente ameaçados em razão da falha, até mesmo na elaboração dessas leis. Então, dentro desse contexto, é só o mínimo que a gente pode imaginar sobre a amplitude de problemas quando a gente considera todo o Brasil, mas que é o suficiente para a gente pensar de como essas intervenções humanas elas vão modificar as características do ambiente físico. E é nesse sentido que no ano de 2008, Nessimian e colaboradores desenvolveram o chamado Índice de Integridade de Habitat, no qual eles buscam fazer uma associação das condições físicas do ambiente
ribeirinho e associar essas condições com variáveis relacionadas à diversidade dos seres vivos, no caso específico da biodiversidade aquática. Então, nesse estudo, eles observaram, por exemplo, eles realizaram e verificaram uma correlação entre o nível de cobertura de uma floresta primária e a integridade de habitat. E nessa correlação ficou factível que quanto maior a cobertura vegetal, maior é o índice de integridade de habitat. Posteriormente, eles tentaram fazer associações desse índice de integridade de habitat com métricas da fauna. Para 3 métricas, eles não observaram a associação evidente, apenas para a questão da diversidade relacionada aos bancos existentes ali no leito do rio. No entanto, quando eles pegam as métricas separadas, a exemplo da cobertura, né, da mata ripária, da conservação dessa mata ripária, de qual é a largura dessa mata ripária, de qual tipo de uso está além, né, dessa mata ripária ali na adjacência, quais são as condições do leito do riacho, se há a presença, né, de folhas, troncos nesse leito, se existe correnteza ou não. Várias dessas métricas mostraram uma associação com as variáveis da fauna, como riqueza, abundância, composição dessa fauna. Então, dessa forma, os autores indicam que, indiretamente, o índice de integridade de habitat pode ser um preditor para as questões relacionadas à estrutura das assembleias, né, das comunidades de insetos aquáticos e até mesmo de outros organismos. Então, a gente pode buscar, verificar se existe realmente essa associação entre a integridade de habitat como preditora, né, da diversidade dos organismos aquáticos. Mas, né, apesar de ter feito essa associação primeiro relacionado aos organismos aquáticos, outros estudos vieram tentar fazer uma relação das variáveis, né, físico-químicas com o índice de integridade de habitat. Por exemplo, Veras et al. Tentaram verificar se a qualidade da água poderia ser predita pelo índice de integridade de habitat. Então, nesse trabalho, através de uma análise de componentes principais, eles observaram que houve uma tendência, né, para o fluxo, né, ou seja, a vazão dos riachos, estarem relacionados com a integridade de habitat. Isso foi confirmado quando eles realizaram a regressão a regressão simples com a vazão do riacho, no qual eles observaram a relação positiva da integridade do habitat com a vazão, ou seja, quanto maior a integridade do habitat, maior é a vazão dos riachos. Então, se você pensar que riachos que têm maior integridade são aqueles que apresentam mata ciliar mais conservada, maior buffer, o que é que vai acontecer? A gente sabe que vai reduzir a entrada de sólidos para dentro do leito do riacho. Então isso é uma garantia de riachos com maior vazão. Então é sim algo esperado e que foi confirmado nesse estudo. Além disso, no estudo desenvolvido por Pereira Moura, eles verificaram que a integridade do habitat também
tem efeito, né, positivo sobre o pH, de tal forma que eles verificaram que quanto maior é o índice de integridade, maior é o pH. Assim se verifica uma associação linear, né, entre variáveis estruturais e químicas com o índice de integridade apta. Dessa forma, a gente já pode perceber que pode sim haver uma relação entre o índice de integridade de habitat, assim como os autores que criaram já haviam previstos com métricas relacionadas à biodiversidade. Então, após a criação desse índice de integridade de habitat, né, várias pesquisas foram realizadas para exatamente analisar se esse índice realmente reflete aspectos da biodiversidade aquática. Então, a gente traz aqui um trabalho, né, publicado agora em 2021, onde Brito e colaboradores testaram se locais com maior integridade e menor integridade apresentavam diferenças com relação à presença de espécies K estrategistas e R estrategistas. A gente tem que lembrar que espécies K estrategistas são espécies que geralmente estão associadas a ambientes com menor grau de perturbação. E aí então são espécies que investem mais em crescimento, diferente de espécies R estrategistas, que estão associadas com ambientes com maior frequência, né, com maior grau de perturbação, que portanto investem em maior número de indivíduos. Então, os autores verificaram que em um ambiente conservado, né, com menos perturbação, houve sim uma associação que ocorreu uma maior biomassa do que a abundância, confirmando que em ambientes mais conservados nós temos a presença de espécies K estrategistas, mas que essa tendência é modificada quando você considera ambientes onde aumenta-se a perturbação. Então, observou-se que em ambientes com perturbação intermediária e alterada, o que é que acontece? Você percebe uma mudança no perfil de espécies que investem em biomassa para espécies que investem em número de indivíduos, né? Ou seja, em ambientes de perturbação intermediária ou até mesmo alterados, vamos ter espécies R estrategistas, né? Confirmando que a integridade do habitat, quando ela é modificada, a gente tem uma modificação na estrutura dos organismos que colonizam o local. Então, além disso, esses usos do solo, que são elementos que vão modificar as características do habitat, ou seja, a sua conservação, foram avaliados por Dias Silva e colaboradores, com um grupo chamado Heteroptera. Tá? Então, esse grupo Heteroptera foi dividido em sub infraordens, tá bom? E aí eles foram testar algumas métricas se a integridade afetava esses organismos. Então, quando os autores avaliaram o efeito da integridade do habitat sobre a beta-diversidade geromorfa, eles observaram uma relação positiva com relação a isso, ou seja, a beta-diversidade, ela que é uma métrica que indica espécies, a substituição, a rotatividade de espécies quando é comparado dois ambientes diferentes, eles observaram que essa beta-diversidade ela aumenta. Da mesma forma, eles verificaram que isso ocorre para a riqueza de geromorfa, tá?
E também verificaram que existe uma relação positiva quando se considera a beta-diversidade para todo o grupo, né, de Heteroptera. Não houve relação significativa para outra infraordem, que seria, ou desculpa, na verdade para o grupo como um todo, quando você considera a riqueza, nem quando se considera a beta-diversidade da infraordem Nepomorpha. Mas eles viram a relação negativa significativa do índice de integridade de hábitat quando você considera a riqueza de Nepomorpha. Ou seja, você pode observar nesse estudo que várias das métricas tiveram uma associação, né, um efeito positivo das condições do habitat sobre essas métricas, muitos sendo uma relação positiva em termos do aumento da beta-diversidade e da riqueza de espécies. Então, existe essa relação clara, novamente também para outro grupo que é de Heteroptera. Agora mais outro grupo taxonômico, né, a família Leptophlebidae, né, que é dos insetos aquáticos da ordem Ephemeroptera. E, né, diferente dos outros estudos, né, alguns estudos que foram feitos para a Amazônia, agora considerando o cerrado. E então Brasil e colaboradores, agora considerando estudos no cerrado, também observaram efeitos positivos, né, da integridade do habitat sobre variável como a abundância de Leptophlebidae e a riqueza de Leptophlebidae. Então a gente aqui já está vendo que a integridade de habitat está associada com diferentes métricas, né, da biodiversidade e com diferentes grupos, né, taxonômicos de insetos, assim como a gente já viu também que tem observado-se esse efeito em diferentes tipos de biomas. Então, olha só como o índice de integridade de hábitat, né, que revela o nível de conservação, é um índice interessante para você fazer predições sobre a biodiversidade aquática. E aí a gente estava falando de biodiversidade aquática, e aí eu trago aqui esse estudo de Cabet e colaboradores, que ela, né, observa, agora não diretamente em organismos aquáticos, mas em insetos que estão associados à mata ripária, né, mas são próximos dos riachos. Então, nesse estudo, também feito em área de cerrado, os autores observaram, né, que a composição de espécies de borboletas é afetado pela índice de integridade de habitat, tá? Porque eles observaram, tá, através de uma permanova, que a integridade do habitat, né, separou dois grupos, né? Então a gente observa que a composição de borboletas relacionados a florestas ripárias é afetado pelo nível de integridade que essas matas apresentam. Além disso, isso, né, foi confirmado que o índice de integridade de habitat apresenta esse efeito sobre a composição, pois eles pegaram o primeiro eixo dessa PCOA e realizaram, né, essa regressão que mostra efeito positivo, né, da integridade do habitat sobre a composição, né, de espécies de borboletas. Olha só, então aí há já uma extrapolação, mostrando, né, que até mesmo em organismos que são ali de áreas adjacentes ao próprio riacho, essa diversidade também pode ser associada, ou sofrer efeitos da integridade do habitat. Bem interessante essa situação. Agora, a gente observa aqui esse estudo, aonde Veras et al.
em um cerrado, não é cóton, não é cerrado caatinga, e trabalhando com odonatas, eles verificaram que a composição de espécies dessas assembleias, elas vão ser diferentes, né? Então, através dessa PCOA, eles confirmaram que existem divergências entre a composição de espécies quando você considera o nível de conservação. Então, eles observaram que existe particularmente um grupo aqui para quando os riachos são conservados, né, os círculos maiores, são riachos com maior índice de integridade de habitat, quando comparado com riachos que possuem menor integridade. Então, agora até nos ecótons também a gente observa a evidência da integridade de habitat como preditor, como driver, né, dessa composição de espécies. Castro et al. Também, né, num ecóton no Cerrado Caatinga, observou, né, esse mesmo padrão, que foi que áreas com diferentes níveis de integridade de habitat têm composição de espécies diferentes. E nesse estudo foi até interessante porque os autores mostraram que em ambientes alterados eles apresentaram maior heterogeneidade biótica do que os ambientes conservados, né? Porque geralmente se espera que ambientes conservados eles apresentem maior heterogeneidade. No entanto, nesse estudo de Castro et al., se observou, né, ao contrário, que a heterogeneidade de ambientes alterados foi maior do que os conservados. Mas o estudo confirma novamente que, de acordo com o nível de integridade, pode-se observar diferenças na composição de espécies. Então, até agora a gente tinha falado, né, de trabalhos desenvolvidos em riachos. Né? E aí vem agora, né, esse trabalho do Borges e colaboradores, aonde eles verificaram se a integridade do habitat era um preditor para a diversidade de odonato, só que em, né, lagoas. Tá? E aí ele fez, né, modelos lineares para verificar modelos lineares generalizados, né, para avaliar se existe efeito da integridade do habitat sobre, né, as métricas para a ordem odonata. O que é que os autores observaram? Que, por exemplo, a riqueza da ordem odonata, a abundância da ordem odonata, a abundância de Zygoptera e a abundância de Anisoptera, né, que são as duas subordens, foram influenciadas pelo índice de integridade de habitat, ou na verdade a integridade do habitat teve um efeito, né, um efeito positivo sobre essas métricas. Então, aqui, né, além dos riachos e além de táxons que estão relacionados ali à paisagem adjacente aos riachos, a gente vê um estudo mostrando esses efeitos para as lagoas. Olha só que interessante, né? Então, até aqui o que é que a gente viu? A gente viu diferentes biomas, a gente viu diferentes táxons, né, e diferentes paisagens, utilizando a integridade de habitat para avaliar como ela afeta, né, como ela é um preditor da biodiversidade, né, aquática, e a gente já conseguiu até extrapolar um pouco, que organismos que não são propriamente aquáticos, mas que também são afetados por essas métricas, né, em razão do ambiente que, né, estão ocorrendo. Então, a gente está chegando e tem diversas evidências apontando
da importância, né, dessa variável. E aí, para fechar, né, esses estudos, a gente traz essa meta-análise, né, que a meta-análise é uma compilação de vários estudos para verificar como esse índice de integridade de hábitat ele, né, afeta, ele está associado com as comunidades de insetos de riachos tropicais. Nesse estudo, né, Brasil e colaboradores realizaram uma meta-regressão em 28 estudos que usaram o índice de integridade de hábitat para avaliar os efeitos sobre as comunidades de insetos de riachos tropicais. Então eles, né, utilizaram, né, trabalhos que apresentavam aqui, ó, em azul, né, os heterópteras, em verde o EPT, que são efemerópteras, plecópteras e tricópteras, e em vermelho odonatas. Então essa linha aqui indica se existe efeito, né, do índice sobre essas comunidades. Só é considerado aqueles que estão acima dessa linha. Então a gente pode verificar, né, que para vários desses estudos pôde-se observar, né, um efeito positivo da integridade sobre esses organismos. Tá? Aqueles que estão na linha, né, que pegam a linha, não ocorre efeito, e esses que estão aqui para esse lado é porque apresentaram efeitos negativos, né? O índice apresentou efeitos negativos. A gente pode ver que para alguns odonatas foi observado efeito negativo para a diversidade deles e para alguns EPTs. Mas na média você tem um efeito positivo da integridade de hábitat sobre as ordens Ephemeroptera, Plecóptera e Tricóptera, Enteróptera e Odonata, né? Em razão aqui do efeito acumulado, né? Ele é positivo, tá? E quando consideramos, né, o efeito total, o que é que se observa por grupo taxonômico, né? Todos eles apresentam uma resposta positiva para a integridade do hábitat, sendo que eu tenho uma resposta menos dispersa, né, ou mais segura para EPT, né, porque a gente observa que ele apresenta, né, uma menor variância em relação, por exemplo, ao Odonata e Heteróptera, né, indicando que são bons preditores, mas que eu tenho uma resposta menos uma resposta mais acurada quando eu uso os efemerópteros, plecópteros e tricópteros. Pessoal, então nesse sentido, qual a conclusão? A conclusão é que o índice de integridade de hábitat é um índice seguro para ser usado para avaliar os efeitos das mudanças dos ecossistemas, né, principalmente os aquáticos, sobre as comunidades, né, que estão associadas a esses ambientes. Né? Aqui a gente trouxe um rol de pesquisas, né, de estudos que trazem, né, evidências para o bioma amazônico, de cerrado, de ecótono, cerrado e caatinga, para ambientes, né, de riacho, de lagos. Então a gente tem uma ampla distribuição de situações que são corroboradas para dizer, né, para indicar que a integridade de hábitat é um importante preditor para a biodiversidade aquática. Então, pessoal, aqui a gente chega, né, ao final da nossa palestra.
E deixo nossa palavra aqui de agradecimento a todos na comissão e até uma próxima oportunidade. Abraço a todos, fiquem bem.